Parábola sobre a culpa. Capítulo 1. As sombras do passado. Kenji vivia em uma vila simples, cercada por montanhas e campos de arroz. Trabalhava como artesão, moldando delicadas tigelas de cerâmica que eram apreciadas pelos moradores da região. Para todos, ele era um homem honrado, dedicado e respeitoso, mas dentro dele uma sombra o acompanhava. Anos atrás, em um momento de descuido e pressa, uma de suas criações mais belas, feita para um mestre budista, escorregou de suas mãos e se quebrou antes mesmo de ser entregue. O mestre, ao saber do ocorrido, apenas sorriu e disse: "Tudo é impermanente, assim como esta tigela." Mas Kenji não conseguia esquecer. Sentia que falhara, que havia desperdiçado um presente valioso e desonrado aquele que confiara nele. Desde então, um peso silencioso o acompanhava. No começo, parecia apenas um incômodo passageiro, mas, com o tempo, a culpa tomou espaço em seu coração, como raízes profundas na terra. Sempre que criava algo novo, o medo de errar o paralisava. Suas mãos, antes firmes, agora hesitavam. Seu olhar, antes atento ao presente, vagava pelo passado. Mesmo quando recebia elogios, dentro de si havia uma voz que o lembrava do erro. Certa noite, enquanto observava a lua refletida na água do lago, perguntou-se: por que algo tão pequeno se tornou um fardo tão grande? O vento sussurrava entre os bambus, mas nenhuma resposta vinha. Ele sabia apenas que aquela culpa o acompanhava como uma sombra, sempre presente, mesmo quando ninguém mais a via. Capítulo 2. O fardo que não se dissolve. Os dias passaram e Kenji continuava carregando sua culpa como um fardo invisível. Durante o dia, tentava manter as mãos firmes ao modelar a argila, mas, dentro de si, sentia-se instável. À noite, o peso da lembrança do erro tornava seu sono leve e inquieto. Ele se perguntava: se o mestre me perdoou tão facilmente, por que eu ainda não consigo me perdoar? Na vila, a vida seguia seu curso. Crianças corriam entre os campos, idosos compartilhavam histórias ao redor do fogo, e os mercadores vendiam sua mercadoria com entusiasmo. Mas para Kenji, tudo parecia distante, como se ele estivesse preso dentro de um jarro de cerâmica, abafado pela própria culpa. Certa manhã, enquanto terminava uma encomenda, um jovem aprendiz esbarrou em sua mesa, derrubando acidentalmente uma tigela recém-moldada. O menino congelou de medo, seus olhos arregalados, esperando por uma bronca. Kenji olhou para os cacos espalhados no chão e suspirou, dizendo: "Não se preocupe, podemos fazer outra." O garoto assentiu, aliviado, e saiu correndo, mas Kenji ficou parado, olhando para os fragmentos. Ele havia perdoado o menino sem hesitação, então por que não conseguia fazer o mesmo por si mesmo? A resposta parecia estar ali, nos cacos quebrados, mas ele ainda não conseguia enxergá-la. Mais tarde, enquanto caminhava pelos campos, sentiu que sua culpa não apenas permanecia, mas parecia se tornar mais pesada. Era como carregar um vaso cheio de água que nunca secava. Por que um erro do passado se recusava a se dissolver, mesmo quando tudo ao seu redor já havia seguido adiante? Com essa inquietação no coração, Kenji percebeu que precisava encontrar uma resposta. Mas onde procurar? Capítulo 3. A jornada por respostas. Kenji decidiu que não podia mais carregar aquele peso sozinho. Se o tempo não o havia libertado da culpa, então talvez precisasse encontrar um meio de fazê-lo por si mesmo. Pela primeira vez, em anos,
senti um desejo genuíno de compreender o que acontecia dentro dele. Caminhou até o templo do alto da colina, onde monges costumavam meditar. O vento soprava suavemente entre as árvores, e o som dos sinos distantes trazia um silêncio profundo. Ao chegar, encontrou um velho monge varrendo as folhas caídas no chão. Mestre, carrego um erro do passado há muito tempo e não sei como me livrar dele, disse Kendi, inclinando-se respeitosamente. O monge olhou para ele com serenidade e continuou varrendo sem pressa. E o que você tem feito para se livrar dessa culpa? Perguntou o monge, sem desviar o olhar das folhas. Kendi suspirou. Tento esquecer, mas a lembrança sempre volta. Tento me distrair, mas a culpa me segue. Eu tento me convencer de que já passou, mas ainda sinto que fracassei. O monge sorriu levemente e apontou para a vassoura em suas mãos. Quando o vento espalha folhas pelo pátio, eu varro. No dia seguinte, o vento traz as folhas de volta e eu varro novamente. Mas jamais fico zangado com o vento. Kendi franziu a testa, sem entender completamente. O que isso tem a ver com a minha culpa? O monge apenas sorriu. Você veio buscar respostas, mas talvez esteja perguntando da forma errada. Olhe para dentro, não para fora. Kendi saiu do templo, ainda sem clareza sobre o que buscava. Mas algo dentro dele começou a se mover, como folhas sopradas pelo vento. Capítulo 4. O Espelho da Verdade. Kendi desceu a colina em silêncio, refletindo sobre as palavras do monge. Olhe para dentro, não para fora. Mas o que isso significava? Ele havia revirado sua mente tantas vezes, buscando uma explicação, um alívio, e nada havia mudado. Ao chegar à vila, passou pelo mercado e parou diante de um espelho à venda. Seu reflexo estava ali, mas algo parecia estranho. Ele olhou atentamente e percebeu que seu rosto estava franzido, carregado de tensão. Era esse o homem que ele se tornara? Um artesão reconhecido por seu trabalho, mas consumido por algo que ninguém mais via? Naquele momento, uma senhora idosa, tentando se apoiar, esbarrou no espelho e quase o quebrou. Kendi rapidamente segurou a moldura e ajudou-a a se equilibrar. Ah, obrigado, jovem, disse ela sorrindo. Meus olhos já não são tão bons e às vezes não vejo para onde vou. Kendi a observou por um instante e então de repente compreendeu. A culpa que carregava era como os olhos daquela senhora. Ele olhava para trás, para um erro que já não existia mais, mas ainda caminhava como se o presente fosse uma consequência inevitável do passado. Respirou fundo e voltou ao seu ateliê. Pegou um pedaço de argila e com as mãos trêmulas começou a moldá-la. Dessa vez, não para uma encomenda, mas para si mesmo. Conforme os dedos deslizavam pela argila macia, sentiu algo diferente. O erro do passado não poderia ser desfeito, mas o que ele fazia agora dependia apenas dele. A vassoura do monge varria as folhas. O espelho refletia a verdade. A culpa não era um peso imposto por algo externo, mas uma prisão que ele mesmo havia criado, e agora talvez fosse hora de sair dela. Capítulo 5. O perdão que vem de dentro. Kendi passou a noite inteira moldando a argila, deixando que seus dedos corressem livremente pela superfície macia. Pela primeira vez em anos, ele não pensava no erro do passado. Não havia medo de falhar, nem a preocupação de fazer algo perfeito. Apenas ele, suas mãos e a argila. Quando o sol nasceu, diante dele estava uma tigela simples, sem adornos, mas
com algo especial. Ela não carregava a rigidez de sua culpa, mas a leveza de um novo começo. Candy olhou para sua criação e sentiu algo diferente. Não era orgulho, nem arrependimento. Era aceitação. Naquele momento, compreendeu que a culpa que carregava nunca esteve na tigela quebrada anos atrás. A culpa estava na recusa em aceitar sua própria imperfeição. Ele se punia como se o erro o definisse, como se em um momento de descuido anulasse toda a sua jornada como artesão, mas agora via com clareza. Errar não o tornava indigno, apenas o tornava humano. Lembrou-se das palavras do monge: olhe para dentro, não para fora. O perdão que buscava não viria de outro mestre, de um ritual ou de um tempo que já passou. O perdão precisava vir dele mesmo. Candy pegou a nova tigela e a colocou ao lado de sua obra mais antiga, uma peça perfeita que havia feito anos atrás. Ambas eram suas criações, ambas tinham valor, mas apenas aquela que nasceu sem medo representava sua verdadeira liberdade. Respirou fundo e pela primeira vez sentiu-se leve. O passado continuava lá, mas ele não precisava mais carregá-lo. A culpa havia se dissolvido, não porque fora esquecida, mas porque havia sido compreendida. Capítulo 6. Vivendo com leveza. Nos dias seguintes, Candy percebeu algo sutil, mas profundo. O peso em seu peito havia desaparecido. Ele ainda lembrava do erro do passado, mas agora a lembrança não o aprisionava. Era apenas isso, uma lembrança sem o peso da culpa. No ateliê, suas mãos deslizavam sobre a argila com uma leveza que há muitos anos não sentia. Sua arte fluía novamente, sem o medo de errar, sem a hesitação de alguém que carrega um fardo invisível. Pela primeira vez em anos, ele se sentia inteiro. Os moradores da vila começaram a notar a mudança. O artesão, antes tão reservado e calado, agora sorria com mais frequência. Quando alguém elogiava seu trabalho, ele aceitava sem desviar o olhar. Quando algo quebrava, ele simplesmente dizia: tudo pode ser refeito. Certo dia, o jovem aprendiz que havia derrubado uma de suas peças voltou ao ateliê com um olhar inquieto. Mestre Candy, cometi um erro ao esculpir essa tigela. Está torta. Deveria começar de novo? Candy pegou a peça e a observou com atenção. Depois sorriu. E quem disse que precisa ser perfeita? Com um leve toque, ele girou a tigela nas mãos e apontou para uma curva sutilmente irregular. Às vezes, é na imperfeição que encontramos beleza. O aprendiz sorriu e, com um novo brilho no olhar, voltou ao trabalho. Naquela noite, Candy caminhou até o lago e observou a lua refletida na água. As ondas distorciam a imagem, mas ainda assim, ela permanecia inteira. Ele finalmente entendia. A culpa era como tentar capturar a lua na água, um esforço inútil que apenas gerava sofrimento. Agora, ele apenas deixava a vida fluir, como o vento varrendo as folhas. Capítulo 7. O vento que carrega as folhas. Na manhã seguinte, Candy despertou com o som do vento agitando as árvores ao redor de sua casa. Observou pela janela as folhas secas dançando no ar, levadas sem esforço para longe. Sorriu, reconhecendo nelas a própria jornada. A culpa que antes o prendia havia sido como aquelas folhas, algo que ele tentava segurar, mesmo quando o vento insistia em levá-las embora. Durante anos, segurou sua dor, recusando-se a soltá-la, acreditando que assim evitaria um novo erro, mas tudo o que conseguiu
foi impedir-se de viver plenamente. Vestiu-se e caminhou até o templo no alto da colina. Lá, encontrou o velho monge varrendo o pátio, exatamente como da última vez. Desta vez, porém, Kendi não se sentia mais aflito. O monge ergueu os olhos e sorriu ao vê-lo. O vento continua a soprar, jovem artesão. O que traz você aqui? Kendi observou a vassoura empurrando as folhas, mas agora via tudo de maneira diferente. Percebi que passei anos segurando algo que já deveria ter partido, disse ele. Minha culpa não era uma punição, apenas um apego, e, como tudo na vida, só precisava ser solta. O monge assentiu e apontou para o chão. As folhas sempre voltam, Kendi, mas agora você sabe como deixá-las ir. O artesão sorriu. Ele entendia. O erro nunca fora o problema. O verdadeiro desafio era aceitar a impermanência das coisas, dos momentos, das folhas. Ao deixar o templo, sentiu o vento tocar seu rosto. Dessa vez, ele não resistiu, apenas seguiu com ele. Moral da história: a culpa é como segurar uma folha seca em meio ao vento. Quanto mais nos agarramos a ela, mais nos machuca, mais nos impede de seguir adiante. Mas, se tivermos coragem de soltar, ela se vai com a brisa, como sempre esteve destinada a fazer. Kendi passou anos preso a um erro do passado, acreditando que, ao segurar sua culpa, de alguma forma, corrigiria o que já estava feito. Mas o passado não pode ser modificado, e carregar seu peso apenas nos impede de viver o presente com leveza. Na jornada de Kendi, aprendemos que a culpa não se dissolve com o tempo, porque não é o tempo que a segura, somos nós. Criamos histórias em nossas mentes, justificamos nossa dor, nos apegamos ao arrependimento como se fosse uma prisão necessária. Mas, no final, tudo isso é apenas uma ilusão. O erro que ele tanto temia já havia sido perdoado por todos, menos por ele mesmo. Assim como Kendi, muitas vezes buscamos soluções externas para aquilo que só pode ser resolvido internamente. Procuramos respostas em mestres, em distrações, em justificativas, mas a verdade é simples. Somente quando nos permitirmos aceitar nossas falhas, podemos nos libertar delas. O velho monge ensinou a Kendi algo essencial. Errar não nos define. O que nos define é o que fazemos a partir do erro. Se aprendermos a encarar nossas falhas com aceitação, sem nos punir eternamente por elas, podemos transformar o peso da culpa na leveza da sabedoria. No fim, a vida é como o vento. Ele nunca para de soprar, nunca deixa de trazer novas folhas, mas cabe a nós decidir se queremos segurá-las ou deixá-las ir. Comente aqui abaixo qual tema você gostaria de ouvir na próxima história sobre um problema que você viveu. Seja perda, vício, despedida, culpa. Comente aqui abaixo e me ajude a construir a próxima história.